Ansiedade na adolescência. Apesar de muitas mães me pedirem para falar sobre patologia, sobre doenças como TDAH, TOD, déficit de atenção, e apesar também de eu ser médica, aqui nesse canal eu evito falar sobre doença. Eu até sou homeopata e não falo de homeopatia aqui no canal, pelo menos eu evito, algumas vezes eu acabo falando. Mas ansiedade tem acometido muitos adolescentes e isso tem me preocupado. Então eu resolvi fazer esse vídeo um pouquinho mais completo, um pouquinho mais longo do que os outros, para trazer para vocês alguns sinais que nem sempre os pais associam como ansiedade. Então, se o filho tá roendo unha, a mãe já pensa numa ansiedade. Se ela tá falando muito rápido, pensa. Se tá andando para lá e para cá toda hora, fica batendo perninha, os pais pensam em ansiedade. Mas existem outros sinais que nem sempre os pais associam. E é disso que eu vou falar aqui hoje no canal. Então eu vou pedir para você, se você tá chegando agora, para curtir os meus vídeos. À medida que você for clicando no coraçãozinho, a rede social entende que você gostou desse conteúdo e vai te entregar mais dos meus conteúdos. E se você puder compartilhar com outras mães, eu te agradeço nessa ajuda em divulgar o meu trabalho. E se você ainda não me conhece, eu sou Soraya, eu sou médica. Nessa rede social eu te ensino a entender sobre as transformações da adolescência e a lidar com esse período do adolescer. Mas vamos entrar um pouquinho mais a fundo, então, sobre alguns sinais que eu separei que nem sempre os pais associam com a ansiedade, misturam um pouco com a adolescência, mas que precisam ficar mais ligadinhos. Vamos lá? Fique irritado toda hora. Os pais acham que isso faz parte da adolescência, tá naquele mau humor da adolescência. O mau humor da adolescência, ele faz assim, ele oscila. Na ansiedade, é uma irritabilidade, primeiro muito sensível, qualquer coisa ele já fica muito irritado e perdura por um tempo. Diferente do que acontece na adolescência, que ele oscila, acorda de bom humor, de repente tá de mau humor. Então, muito sensível, muito irritado, pequenas coisinhas já estoura. E perdurando por um tempo, isso precisa chamar a sua atenção para um quadro de ansiedade. Não é só isso, né? Vários outros que a gente vai conversando, tá? Dores, dor de cabeça, dor no estômago, dor no corpo. Então a mãe pode achar que tá ficando dodói agora, tá ficando dodói de novo, mas não, ele tá tão ansioso que o corpo tá falando pra gente, eu não tô legal. O corpo, ele fala, né? Ele manifesta quando a gente não tá bem. E essa ansiedade deve estar tão grande lá dentro que o corpo tá trazendo essas manifestações. Então, se tá ficando muito dodói, fica atento que tem alguma coisa por trás disso. 3, muito cansado. Aí a gente fala, nessa adolescência só quer dormir, muito preguiçoso, não quer fazer nada. Mas o que pode estar acontecendo? Ele está tão ansioso, com os pensamentos muito acelerados, aí ele vai dormir, demora para dormir, e aí não tem um sono que restaura. Aí ele acorda cansado, continua pensando muito, aí na hora de dormir, demora para dormir, porque ele fica pensando, não dorme direito e de novo não restaura. E isso vai virando uma bola de neve. Então ele tá exausto de tanto pensar, não consegue dormir de tanto pensar, e aí ele fica cansado, e muitas vezes os pais estão achando que ele tá com preguiça, e é, na verdade, um cansaço extremo. Isolamento social. Então ele sempre gostou de ter uma turminha, de ir numa festinha ou outra, e de repente ele começa a ter uma ansiedade que gera até uma fobia de lugares cheios.
Então, essa ansiedade pode estar piorando num grau em que, ai, não quero ir naquela festa porque vai ter muita gente, não quero ir no shopping porque vai ter muita gente, não quero ir no metrô porque tem muita gente. E aí aquela criança que antes gostava de ter alguns amigos, de ir em algumas festas, começa a se isolar. E aí o pai pensa, mas faz parte da adolescência, ficar mais quietinho. Observe o temperamento do seu filho. Então, se ele sempre foi de ter amigos e gostar de frequentar festinhas, esse é o jeitinho dele. E isso vai se perdurar na adolescência. Agora, se ele sempre teve esse jeitinho de ir nas festinhas e de repente ele se isola demais, algo tem por trás disso. E uma das coisas pode ser essa ansiedade, essa fobia social. Uma das coisas, podem ser muitas, tá? Problema de concentração. Ele tá com tanto pensamento, então ele tá com um problema ali que tá deixando ele ansioso e ele só fica pensando naquele problema. A mente dele tá toda ocupada com aquele problema. Por exemplo, eu vou trazer um exemplo, mais prático. Meus pais estão se separando. Eu não consigo lidar com aquilo, então ele só fica pensando na separação dos pais, separação dos pais, separação dos pais. E aí o foco do cérebro dele, da mente dele é toda para a separação dos pais. E aí ele não consegue prestar atenção no conteúdo escolar. E muitos pais interpretam isso como uma distração ou até preguiça da adolescência. Mas o que pode, uma das possibilidades, o que pode estar acontecendo é ele estar sofrendo de uma ansiedade por causa desse momento que ele está vivendo com os pais. E aí ele não consegue pensar, não consegue absorver, na verdade, o conteúdo, de tanto que ele está pensando naquele problema. Tá? Então, como se a mente, vamos falar assim, a mente está ocupada e não consegue absorver mais nada. Excesso de preocupação com o futuro e de fazer as coisas tudo certinho. Algumas mães até acham bom, nossa, meu filho é excepcional, ele estuda e é preocupado com aquilo, isso, aquele outro, faz tudo certinho, tudo perfeito. Mas e por trás disso? Você já observou como ele está por trás disso? Será que ele não é muito ansioso para conseguir completar tudo isso de uma forma tão perfeita? Cuidado com esse excesso de perfeccionista, de fazer tudo perfeito, de querer tirar sempre nota 10, 9,5 não vale. Ou, eu preciso estudar tal coisa porque daqui tantos anos eu já preciso estar preparado. Cuidado com isso. Isso tem que chamar atenção, esse excesso tem que chamar a sua atenção. Então, muitas vezes a gente acha que bom que meu filho já é assim, já está preparado. Sim, que bom que ele já planeja lá para o futuro. Mas cuidado com esse excesso. Isso tem que chamar atenção. Mudança de apetite. Então, de repente, meu filho começa a comer muito, compulsivamente, ou para de comer. Isso eu sei que vai chamar a sua atenção. Imagino eu que isso vai chamar a sua atenção. Mas muitos associam a compulsão com a adolescência. Porque na adolescência a criança passa a comer mais. Então ela comia um pratinho e de repente ela começa a comer um pratão, que é uma montanha. Porque o corpo está pedindo mais, né, nutrientes por causa do crescimento. Mas cuidado, observe. Se teve muita mudança de padrão, observe como está o estado geral do seu filho. Uma ansiedade pode trazer isso, ou uma compulsão alimentar, ou parada completa de comer, tá? Isso chame sua atenção. E por último, não menos importante, mas talvez um pouco mais comum, é evitar falar em público. Então eu evito apresentar um trabalho, eu evito encarar uma nova atividade porque eu sei que eu vou ficar um pouco mais exposto, eu evito participar de uma competição porque eu não quero ficar ali na frente de todo mundo. Tudo porque o adolescente, quando está muito ansioso, não dá conta desse excesso de exposição e de pressão. Então ele fica muito ansioso só de pensar que ele vai
ter que subir no pódio, ter que falar, né, na frente dos amigos, ter que participar e dar opinião na frente dos outros sobre um novo projeto, isso me gera uma ansiedade tão grande que eu simplesmente nem começo uma atividade extracurricular, nem vou para uma competição, porque eu não quero essa exposição, porque eu sei que eu vou ficar muito ansioso com isso. Bom, então esses são alguns sinais que eu achei importante trazer aqui. Lógico que um sinal ou outro isolado ainda tem que demandar mais observação, e outra, um sinal não é necessariamente a ansiedade. Então, por exemplo, essa compulsão pode ser outros motivos por trás disso, não só a ansiedade, mas bom senso, né? Que esses sinais te chamem a atenção e você não fique pensando que é somente por causa da adolescência que o seu filho está tendo essas atitudes. Então observe o estado geral, tenha conversas diárias com ele, como eu falo, tenha momento família todos os dias, aquele momento de refeição em que você conversa com seu filho sobre o dia dele, e vai sentindo como é que ele tá, esteja presente e atenta aos sinais dele. Espero ter te ajudado, e se esse vídeo te ajudou, me ajuda compartilhando. Até a próxima.